para mais um SBlues! Bem-vindos a mais um SBlues, o primeiro do ano, galera. SBlues número 52 para vocês. 10 perguntas respondidas, na verdade 11 nesse, galera. E muito importante explicar para vocês como é o funcionamento do SBlues, principalmente porque teve mudanças. No site do Oblu chegará o post de perguntas. Vamos tomar como referência o SBlues número 53, que acontecerá na semana que vem. Chegará no site do Oblu, SBlues 53, post de perguntas. Lá vocês fazem as perguntas de vocês, lembrando que eu só vou contar as perguntas feitas dentro do site, dentro desse post do site, dentro da bunda de vocês. Mentira, sacanagem. É isso aí, galera. Vocês fazem suas perguntas e aí as 10 mais votadas, as 10 mais curtidas figurarão aqui no vídeo, galera. Esse SBlues tá lindão. Tá coisa, né? Já começou o ano de maneira muito bonita, mas antes de começar, peço para vocês visitarem a descrição e clicarem nas coisas que vão aparecer aí, como Lavassura, o meu quadrinho, que você pode ler online de graça. E, galera, saiu o volume 1, parte 3, finalizando o remake. Eu conto com a leitura de vocês, galera. Para mais essa parte de Lavassura, agora vocês podem ler 8 partes seguidas de Lavassura. Volume 1 tem 3 partes, volume 2 tem 5 partes, e agora em fevereiro chegará o volume 3, com as primeiras lutas do torneio La Fuerza. Espero que estejam gostando. E, galera, vocês também conferem aí o Ao Mangá, minha outra página e canal. Vídeos de Fullmetal ainda chegarão esse mês. E também a Metasônicos, a minha banda. Olha que coisa linda. Junto com o Paulo Feldrip, já temos 2 músicas, clipe. Vão lá ver no canal, curtir nossa página e outras cositas mais. O Patreon, você também pode conferir aí, a plataforma da qual eu participo. E vocês podem contribuir comigo pelo meu trabalho como vlogger e quadrinista. E também o site do Oblu, onde tudo acontece. Vivam o site, lembrando que os vídeos chegam primeiro lá, inclusive todos os vídeos chegam primeiro lá. Mas vamos começar esse SBlues. A primeira pergunta de uma pessoa querida, Ana Laura Marcon, que ganhou a promoção, né, o sorteio de 2 anos do Oblu. Ana Laura Marcon, muito legal seu texto, comove minha vida, muito foda. Vamos lá para a pergunta dela. Primeiro SBlues do ano, Yaya, que massa, muito legal essa empolgação. Eu não fiz jus ao seu Yaya. Vamos lá de novo. Primeiro SBlues do ano, Yaya! Ela está muito empolgada. Vamos lá, Matheus, você acha que iremos ver mais do passado de alguns Mugiwaras? Já estamos vendo, é o que eu acredito. Se você vê Zoro em Skypiea, Zoro e tal, principalmente depois do time skip, aquilo é o passado dos Mugiwaras, eu acredito nisso. Não acredito que vai ter novos flashbacks para os demais tripulantes. Mas aí ela fala aqui, Ruffy teve 2 flashbacks, por isso eu penso que em determinada parte da obra, alguns dos nossos protagonistas poderão ter mais do seu passado revelado. Pois é, mas Ruffy é o protagonista, né? A gente tem que se ligar nisso. Não me conformo com o passado de Zoro. É foda, o passado de Zoro é bem pequenininho mesmo, velho. Acho que personagens poderiam ser muito mais explorados. Gostaria de ouvir sua opinião sobre esse assunto. Um forte abraço. Hug of the Bear! Então, eu acho que o Oda faria isso muito bem, mas na minha visão eu acredito que não vai acontecer. Eu já tô suando, galera. Olha que o ventilador tá ligado. Meu Deus do céu. Mas enfim, acredito que a gente não vai ter isso, principalmente porque o passado de alguns lugares já foi bastante desenvolvido. Que a gente tem uma crescente no sofrimento de cada um deles, né? Quem tava no East Blue sofreu menos. Não, na sacanagem falar desse jeito. Nami mesmo sofreu pra caralho. Mas o passado de Usopp é bastante simplório, o passado de Zoro também é bastante simplório na maneira que ele foi contado. Eu acho que é a história de cada um, eu acho que aquilo ali que a gente viu mesmo, a gente tem um background, o que o Zoro fez foi treinar, foi aquilo que aconteceu com ele. Eu acredito que aconteceu tantas outras coisas assim não. Acho que de repente para um filler ou para um filme ficaria interessante, mas dentro da história eu acho que o Oda ele já dá rodeios demais, a gente tá tirando isso pelo arco de Dressrosa. E bom, galera, sempre é importante dizer que pode conter spoilers do anime, então beware! Esse é SBlues. Mas até agora não teve. Vamos para a próxima pergunta de Rodrigo Sidrak, patrono of my heart. Muito obrigado por contribuir com o meu trabalho, Rodrigo Sidrak. Ele mandando aqui a pergunta, Matheus, cara, eu me emocionei com o Bartolomeu no último capítulo. Agora sim vai ter spoiler. Véi, quem não se emocionou? Foi foda, hein? Lembra que eu fiz aquela pergunta sobre ele poder moldar a barreira e envolver o corpo? Lembro sim, velho. Então foi tu que fez a pergunta. Realmente, velho, a gente tinha dúvida se ele só podia deixar ela retona ou se ele podia manipular ela. A gente vê que nos capítulos já tinha usado a raquete de barreira, né, pra proteger Robin dos tiros de Gladius. Enfim,
Bom, não foi por completo, mas aquele Bari Bari no Pistol foi sensacional. Enfim, o que eu queria perguntar era sobre algo que eu estava pensando em relação ao Dellinger. Ele é meio tritão. Um tritão é meio humano e meio peixe. Logo, ele seria 2/3 humano e 1/3 peixe lutador, certo? Será que veremos meio alguma coisa de outras raças, como tontatas, gigantes ou tribo de braços longos? Se sim, como eles seriam? Essa tua pergunta é curiosa, é bem técnica, né? Eu acredito assim, que Dellinger, ele é meio homem-peixe, meio humano, mas não quer dizer que ele é 2/3 de alguma coisa, não. Tipo, o homem-peixe, na sua estrutura física, ele diz que ele é um homem-peixe, ele é meio humano, meio peixe, né? Só que é uma raça diferente, então o Dellinger, ele tem o sangue de duas raças misturadas, então eu acredito que ele é meio a meio apenas, quando ele diz que é meio, ele é meio homem-peixe do tipo lutador, tá ligado? Aí sim você pode ter uma porcentagem meio louca do que ele é, se ele é mais humano, mais homem-peixe, etc. Mas eu acredito que ele é meio a meio, meio homem-peixe do tipo lutador, meio humano. E é curioso, né, esse mundo dos homens-peixe, é muito legal aquela frase que o irmão do Tom Sam fala pro Frank, né, velho, que no mundo de vocês têm uns preconceitos besta, né? Aqui todo mundo é diferente, velho. A gente pega o gene lá do avô, do tataravô, etc. E você vê como é rico fisicamente, né, a raça dos homens-peixe. É até curioso o Dellinger parecer bem humano, ele vai se revelando a barbatana, os chifres, os dentes, no decorrer da luta dele contra a galera do Corrida Colossal, que tá invadindo lá o palácio. Muito boa a tua pergunta, velho. Gabriel Sampaio manda a próxima. Matheus, você acha que os lugares em que o Kuma enviou os Mugiwaras, todos eles foram treinados por revolucionários, já que o Kuma também foi um? Pode ser meio viagem, mas acho que todos que treinaram os Mugiwaras são revolucionários infiltrados, inclusive Mihawk. Mihawk, já não sei, velho, já é uma coisa que quebra. Mas eu acho muito massa essa tua pergunta, velho. Nunca tinha pensado por esse lado. O velhinho de Eateria, que treinou o Nami, por exemplo, ser um revolucionário. O Heracles-san, muito bom, né? Que ele fala assim com o sol. Entre todos, né, que treinaram eles. O Ivankov é um revolucionário já confirmado, né? A gente viu que ele era do bando do Dragon no passado. Muito louco isso. A Robin foi direto com os revolucionários, etc. O Brook, ele não foi treinado por alguém, ele não teve um tutor, ele teve uma aventura em que ele precisou desenvolver o poder dele. Mas assim, é uma teoria interessante, eu não descarto ela não, mas eu acho ela meio nebulosa, mas é um insight que tu teve muito bom aí, que pode pegar muita gente de surpresa, velho, foi massa. Vamos para a próxima de Genésio Matheus. Matheus, acha que algum dos Mugiwaras irá morrer? E se sim, quem e como? Véi, é uma pergunta pesada. Eu acredito que eles não vão morrer. O Oda já demonstrou que a derrota de alguém já é a quebra dos seus sonhos. Ele prefere muito mostrar por esse viés do que a morte. E acredito que ele não seria louco de mexer tão pesadamente assim no time dos seus protagonistas, tipo um Sop morrendo, um Chopper morrendo. Ia ser algo muito triste. Eu acho que o ponto de ignição do Luffy em ter perdido o Ace já aconteceu, que foi a perda do Ace no caso. E como ele fala pro Rod Jones, né? O Luffy fala pro Rod Jones enquanto tá lutando com ele: eu não vou mais perder ninguém. Eu treinei pra proteger todo mundo. Eu acredito que é isso que vai acontecer. A gente sabe que tem situações em que foge do controle do Luffy. Por exemplo, ele tá agora em Dressrosa lutando contra o Doflamingo. Tá lá o Sop, todo mundo separado. Sanji principalmente, com Nami, Chopper e Brook, estão muito longe do alcance dele pra ele pensar em proteger. Mas eu acredito que aquela frase do Luffy pro Rod Jones foi a deixa do Oda pra dizer que ninguém vai morrer. Ou então, quem sabe, o cara pega a gente de surpresa pra caralho, né? Enfim, a próxima pergunta é de Matheus Noronha. Matheus, gostaria muito que voltasse o quadro Shanks Revolts. Ô, velho, muito obrigado pelo carinho. Eu me divertia bastante com ele, puto, com as perguntas dos tripulantes e do nosso querido All Blue. Por favor, volta com o quadro do nosso ruivo. Shanks, volte para o All Blue. Hashtag, botando carinho feliz. Muito obrigado pelo carinho com o quadro, velho. Vamos fazer assim, vamos fazer uns testes. Talvez no próximo S-Blue-S, o número 53, eu responda 10 perguntas e o Shanks umas 3 ou 5, e aí o quadro dele volta embutido no S-Blue-S, beleza? A gente enriquece o quadro e não perde o nosso ruivo querido, velho. Mas dá uma olhada nas metas do Patreon, se quer exclusividade pro Shanks, é uma das metas do nosso Patreon, velho. Natsu Alves manda a próxima. Matheus, Nico Robin, ela é uma das pessoas que podem ler os poneglyphs ou a única em One Piece? Não sei, e aproveita e me responde essa também. Nico Robin é a única que pode ler
os Poneglyphs. Ela faz parte dos demônios de Ohara, né, assim titulado pelo governo mundial, que era a galera lá de Ohara que conseguia ler o Poneglyph e só ela sobreviveu. Mas continuando, você não acha muita coincidência a Robin ficar com os revolucionários durante o time skip? Na minha opinião, não acho que o Bartolomeu Kuma mandou a Robin a mando de Dragon para ele possam aprender a ler os Poneglyphs. E acho que uma das alunas dela foi a Koala, porque em Dressrosa ela se mostrou com habilidades investigativas e curiosas como a Robin. Acho que a Koala possa ler o Poneglyph e também não é justo somente o bando de Chapéu de Palha poder traduzir os Poneglyphs. Tua observação foi muito foda, eu não tinha pensado por esse lado. Realmente a Nico Robin pode ter ensinado aos revolucionários a ler o Poneglyph. Só uma pergunta que já emenda com a outra que eu acabei de responder. Será que isso faria com que a morte da Nico Robin pudesse acontecer, já que ela não é mais a única que possa ler os Poneglyphs? Será que ela realmente passou o conhecimento dela pra Koala? Seria algo muito interessante, velho. Muito interessante mesmo, velho. Massa mesmo. Eu acredito que isso possa ter acontecido, velho. É uma aposta muito boa tua. Tiago Costa manda a próxima. Lê essa pergunta com a voz do Delinja, então vamos lá. Matheus, na sua opinião, qual a Akuma no Mi mais foda que tem? Qual é a mais inútil? Véi, assim, a mais foda que eu acho é a do Marco. Porque o cara tem fator de cura, consegue voar, manipular fogo e ainda vira um bichinho simpático. Respondendo com um pouquinho de Delinja também. Mas assim, eu gosto muito da fruta dele. Agora, a mais inútil... eu diria que é a do Chopper, mas ao mesmo tempo eu não acho ela tão inútil assim, porque o Oda já falou que quando um humano come, ele consegue aumentar o QI dele. Isso é muito massa, velho, o cara fica super inteligente. Então, não sei qual seria a fruta mais inútil do mundo de One Piece, é meio difícil. E principalmente você pegar, agora que eu pego as perguntas e respondo agora, assim, pá, eu pego elas, as mais votadas, mas eu deixo pra responder aqui, então muita coisa me pega de surpresa. Mas inútil é muito difícil de dizer realmente, velho. Mas vamos para a próxima. Matheus Noronha, again. Matheus Noronha strikes back. The Dark Knight returns. E aí, olá Matheus, tudo bem? Estou com a teoria de uma nova Akuma no Mi. Vamos lá. Seria possível existir a Glass no Mi, não sei o nome certo, fruta do vidro. Seria uma fruta que poderia estilhaçar cacos de vidro quando o usuário socasse seu oponente. Tá porra, meu irmão. Também com o auxílio do Buzoshoku no hack, né, o hack do armamento, os cacos poderiam ser mais poderosos. Seria uma Akuma no Mi que poderia estilhaçar cacos de vidro quando o usuário socasse o seu oponente. Também com o auxílio peraí, não. Tu repetiu aqui, né? E poderia haver vários modos de manusear. Poderia haver vários modos a manusear essa fruta. O usuário, além de produzir golpe de vidro, poderia usar uma espada de vidro com um hack bem avançado que cortaria e perfuraria o seu oponente. O que você acha, Xará? Um abração! Um abração pra você também! Velho, deixa eu entender direito o que ele tá dizendo. A fruta do caco de vidro, ela criaria caco de vidro, né? Porque quando tu falou que dá um murro e estilhaçar caco de vidro, porra, como assim, tá ligado? Mas se for pra criar vidro, seria uma fruta até interessante, mas bastante frágil também, não acha? Já que a gente tem frutas como a do Mr. 1, né? A de ferro, e a do diamante, né? Do Diamond Jaws. Diamante não, a do Diamond Jaws, que é a fruta de virar diamante. Então acho que seria uma fruta muito frágil, eu acho que o Oda não exploraria ela. Leandro Mexia! Mexia em quê, rapaz? Ô menino, não mexa nas coisas não, sacanagem. Não sei se é Mexia o nome dele também, mas enfim, explica, Leandro. Matheus, no All Blue vs Smash, nós poderíamos sugerir lutas adicionando um terreno. Por exemplo, acho que no último All Blue vs foi Sanji vs Delinja. Poderíamos fazer tipo Sanji vs Delinja embaixo da água. Como o Delinja é meio tritão, o resultado da luta seria diferente. Seria assim, mas por enquanto os quadros All Blue Versus e All Blue vs Smash estão congelados. A Aokiji passou no All Blue e congelou os quadros. Então eles são metas do Patreon. Peço para vocês, encarecidamente, visitarem o Patreon, conferirem as metas e as recompensas, ver como pode contribuir com o All Blue, que isso é muito importante. Empolga quem está fazendo o trabalho aqui para vocês e ajuda o canal a crescer, ajuda a Lamassura a crescer, ao mangá a crescer, etc. E é isso. Wendel Gabriel, vamos lá. Matheus, voltando à infância do Luffy, por que você acha que o Shanks não usou o hack de armamento quando foi atacado por aquele rei dos mares, além de ter que mostrar o hack antes do tempo? Falando em Shanks, pode ir, por favor, e perturbar o Shanks Revolt e perguntar se ele caga. Muito bom, eu vou perguntar agora. Shanks, o cara tá perguntando aqui se tu caga. Eu cago porra nenhuma, meu irmão. Sou tapado. Claro que eu cago, filha da puta. Ah, se foder todo mundo. Esse daí foi Shanks ali, tá no cantinho dele de resposta, ele tá ali sempre observando, eu gravando, ele respondendo se caga. Mas vamos ver, então, eu acredito que o Shanks, foda, porque se o cara desenvolveu o hack do rei, era pra ele ter desenvolvido o hack do armamento? Ou não? Por exemplo, a gente, não, eu ia citar Blue Hancock, mas eu ia citar algo errôneo. O Shanks, ele pode ter...
disparado ali, né, a energia do rei, a ambição do rei, como a primeira manifestação do hack. Mas 10 anos se passaram desde que o Shanks despertou o hack do rei ali, não que ele tenha despertado, acho que ele já tinha controle sobre isso. Mas vai que só nos próximos 10 anos, que a gente não viu o que aconteceu com o Shanks, né, que a história pulou, foi onde o Shanks desenvolveu o hack do armamento e da observação. Acredito que possa ter sido isso que tenha acontecido. E a última é de Rangel Albuquerque. Matheus, pra você, qual seria o poder de um Akuma no Mi do tipo zoando o Dendemushi? É muito boa essa pergunta, é uma pergunta... Parece que é zoeira, mas não é, uma pergunta interessante. Então, acho que se alguém tivesse o poder do Zoan, claro, a gente sabe que os animais ficam mais fortes, mas poderia transmitir coisas para as pessoas, né? Um audiovisual, uma ligação, etc. Acho que seria um telefone e um reprodutor de vídeo, áudio humano, velho. Essa é uma coisa meio louca. Além do poder físico aumentar um pouco, né? Como a gente sabe, os Zoans dão esse plus aí em combate. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse SBlues número 52. Participem do próximo, do SBlues número 53. Abaixo vocês conferem o último vídeo que saiu aqui no Oblu, que foi o Back Review número 75, dando continuidade ao Arlong Park. Espero que vocês curtam o Back Review, um quadro feito com muito amor, que nem todos os outros. E até a próxima!